Olá, gente querida! Hoje é 16 de maio. A Igreja celebra neste domingo a solenidade da Ascensão do Senhor. Como temos dito todos os dias durante esta semana, esta é a última semana antes da grande solenidade de Pentecostes, com a qual a Igreja conclui o ciclo da Páscoa. Hoje é também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Rezamos com o Santo Padre, o Papa Francisco, pedindo para que as comunicações estejam sempre a serviço da ética, da verdade e da bondade no mundo. Abre-se também, a partir de hoje, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. São então muitos motivos bonitos para a nossa oração, mas, sobretudo, somos convidados a refletir sobre esse mistério. Jesus retorna ao Pai em glória e está sentado à sua direita como juiz e Senhor da história. Acompanhemos o texto, que é de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto é de um bloco chamado o segundo final do Evangelho de Marcos. Marcos 16, de 9 a 20, na verdade é um texto um pouco posterior ao texto inicial do Evangelho de Marcos. Foi acrescentado muito provavelmente por um discípulo de Marcos, alguém das comunidades marcanas. O objetivo é exatamente juntar um conglomerado de aparições do ressuscitado, como também o mandato missionário de Jesus e o retorno de Jesus ao Pai. É uma espécie de amálgama. No texto de hoje, por exemplo, os versículos 15 e 16. Aí temos o mandato missionário de Jesus aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Muito provavelmente, estes dois versículos provêm do Evangelho de Mateus, o famoso mandato missionário de Jesus, no final do Evangelho de São Mateus. Jesus então envia a sua igreja em missão, envia os apóstolos com o mandato missionário, sobretudo de pregar o Evangelho a toda criatura. Em seguida, muito provavelmente, em sintonia com o Evangelho de João, os versículos 17 e 18, aí Jesus fala dos sinais que acompanharão aqueles que crerem.
É interessante que, nesse texto de Marcos, diferentemente de outros lugares do próprio Evangelho de Marcos, quem escreveu utiliza a palavra sinal. Sinal é o modo clássico como o Evangelho de João trata os milagres de Jesus. São sinais do reino, sinais da grande revelação do único e verdadeiro sinal, a cruz e a ressurreição. Ao fato da ascensão propriamente dita, o texto de hoje nos oferece apenas um versículo, o versículo 19. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. A subida de Jesus ao céu, sabemos pela cronologia de Lucas que isso aconteceu depois de 40 dias da Páscoa, 40 dias depois da ressurreição. Na cronologia de Lucas, acontece a ascensão do Senhor. E é pensada quase como se fosse o profeta Elias arrebatado lá no Antigo Testamento. Jesus é levado entre as nuvens do céu para a glorificação à direita do Pai. Aqui temos muitas informações bonitas. Jesus é glorificado como Kyrios, como Senhor, Senhor e juiz da história. Sentado à direita de Deus, glorificado em plenitude, Jesus leva consigo a igreja, Jesus leva consigo a humanidade toda. É um modo de dizer que a participação de Jesus na glória do Pai à sua direita, aí está, aí reside o futuro bom da humanidade. A nossa vocação é para a eternidade. A humanidade inteira é vocacionada a ser glorificada diante de Deus. Então, se é verdade que a ascensão é um fato trinitário, toda a Santíssima Trindade conjuntamente está presente, é também verdade que nesta solenidade da ascensão está implicada a Igreja e a humanidade. Então, é também não somente um fato trinitário e cristológico, mas é um fato eclesiológico, isto é, tem a ver com a Igreja. É a Igreja toda, com Cristo, convidada e vocacionada à glória. Mas muito mais do que isso, é um fato antropológico. O destino último da humanidade não é um buraco no cemitério. O destino último da humanidade é esse abraço com o Deus da vida, participar da glória do Filho à direita do Pai. É isso que Jesus realiza nesta solenidade da ascensão. E finalmente, o texto se conclui no versículo 20 com um sumário da atividade missionária dos apóstolos pelo mundo afora. Eles saíram e pregaram por toda parte. E aqui acontece algo muito bonito, que a palavra anunciada é confirmada pelos sinais que foram realizados. Palavra e sinal, palavra proclamada e a ação caritativa e misericordiosa de Deus que salva, liberta e refaz. Celebrar a festa da Ascensão é celebrar a festa da vitória de Deus sobre o poder malévolo, sobre a morte, sobre tudo aquilo que destrói e destruiu ou tentou destruir Jesus Cristo, sua pregação do Evangelho, a pregação do Reino. Para muitos imaginavam que a morte de Jesus na cruz havia sido o fracasso mais retumbante. Pela ressurreição, pela ascensão, pelo dom do Espírito Santo, o Pai reabilita plenamente nosso Senhor Jesus Cristo. Confirma toda a sua obra, todas as suas palavras, todos os seus
gestos salvíficos e libertadores. Nada daquilo foi em vão. Tudo tinha sentido. Tudo ganhou sentido na madrugada do sepulcro vazio. Tudo ganha sentido, porque Jesus agora, como Kyrios e Senhor, para além do imperador romano, que desejava ser chamado de Kyrios, Senhor, para muito além dele, ele que o matou na cruz, o Império Romano que decidiu a morte de Jesus, o justo. Pois bem, agora a palavra de Deus nos diz quem é verdadeiramente o Kyrios. Jesus é o único Kyrios. De certo modo, a decisão do Império Romano de assassinar um inocente na cruz se esvazia, e aquele que foi esmagado no mistério da dor é reabilitado e plenamente em glória carrega consigo a sua igreja e a humanidade inteira. É bonito também no dia de hoje olharmos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus pede que os apóstolos permaneçam em Jerusalém. Ele faz a promessa da vinda do Espírito Santo. E ao ser elevado em glória, os apóstolos continuam olhando para o alto. Aparecem então dois homens vestidos de branco, mensageiros de Deus, que dizem: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o alto? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Aqui temos não somente a promessa do dom do Espírito, que acontecerá em Pentecostes, e sobretudo a igreja que se torna testemunha e missionária. O versículo 8º desse capítulo 1 do livro dos Atos é fundamental. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então a primeira leitura traz a promessa do dom do Espírito e ao mesmo tempo esta promessa de que a igreja será testemunha do reino na força do Espírito. Mas muito mais do que isso, o texto do livro dos Atos traz a promessa escatológica. Este Jesus que partiu, um dia voltará do mesmo modo como o vistes partir. Jesus um dia virá como juiz e senhor da história para realizar o juízo pleno. A igreja, portanto, nós cristãos, vivemos essa tensão escatológica e enquanto esperamos a realização plena da parousia, o retorno glorioso de Cristo como juiz e senhor da história, nesse tempo realizamos o tempo da igreja. É esse o tempo da igreja, é esse o tempo da missão, é esse o tempo do testemunho. É isso de modo tão belo que a solenidade da Ascensão quer nos oferecer no dia de hoje. Um abraço a você, seja muito feliz, tenha um domingo muito abençoado. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.